Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, e você vai ver no Jornal da Câmara. Estudantes de Camaçari realizam manifestação contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio. Nossa equipe de reportagem conversou com um especialista em carreiras profissionais que deu dicas sobre como preparar um currículo perfeito. E aqui no estúdio vamos receber o vereador eleito Flávio Matos, do Partido Democratas. Para manter contato com nossa produção, você pode enviar mensagem para o e-mail tvcamarajornalismo@gmail.com ou através do telefone 3621-6168. O Jornal da Câmara começa agora. Na manhã de hoje, estudantes de Camaçari realizaram uma manifestação contra a PEC que limita os gastos públicos e a reforma do ensino médio. A repórter Tamara Santos acompanhou o protesto e tem mais informações. O protesto está acontecendo nas principais ruas de Camaçari. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a Isabela. Isabela, qual o principal motivo desse protesto hoje? Nós temos duas pautas principais, que são a PEC 241, que visa o congelamento de investimentos do governo em todas as áreas da sociedade, mas principalmente em educação, saúde, assistência social. E também temos a MP 746, que visa a reforma do ensino médio, é totalmente antidemocrático, não teve consulta de nenhum agente da educação, nenhum estudante, nenhum professor, e por isso estamos aqui para reivindicar, porque nós vamos resistir, nós vamos lutar, não aceitamos. Vinícius, você que está representando o Grêmio do Polivalente, você acha importante que os estudantes irem às ruas protestar, no caso hoje, contra essa questão da própria educação? Com certeza, é importante, importantíssimo a gente lutar, porque é nosso futuro durante 20 anos, né? É o futuro de nossos filhos, de nossos parentes, de nossos vizinhos, que vai ser afetado durante 20 anos. Então, o pobre que sonhou sempre em ter acesso à universidade pública, a ter uma profissão digna, de qualidade respeitada, já não vai ter, vai ser cortado, porque a elite do governo atual está tentando tirar da gente que conquistamos, que lutamos, tentando tirar esse recurso, como minha amiga falou aqui, ó, com a PEC 241, com a MP, isso é desnecessário, tem outras coisas para ser cortada, como salário de deputado, salário de presidente, tudo isso tem que ser cortado, não acesso à educação, à saúde e outros saneamentos aí. Então, vocês acham que protestos como esse surtem efeitos? Com certeza, surtem efeito tanto para a gente, estudante, como chama a atenção deles. A gente tem que chamar a atenção deles, para eles pelo menos se sensitizar e vir também escutar e saber o que a gente precisa. Hoje um protesto, há a possibilidade de outros dias vocês fazerem outras mobilizações como essa de hoje? Com certeza, vamos à luta, vamos estar sempre presentes, vamos estar sempre nas ruas, fazendo nosso papel de estudante secundarista. Vamos à rua sim. Para finalizar, Isabela, qual o recado que você deixa para os estudantes em relação a esse movimento estudantil hoje, em que a gente vê a força dos alunos de Camaçari? Eu quero que toda a população tenha consciência de que o que o povo diz tem poder, o que os estudantes dizem tem poder. A juventude é o poder. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que está acontecendo sim, formar nossas próprias opiniões e reivindicar, porque o Brasil é nosso, hoje, amanhã e para sempre será. Muito obrigada, Isabela. Tamara Santos para o Jornal da Câmara. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. Você está vendo imagens do bairro Novo Horizonte. O dia hoje amanheceu com sol entre muitas nuvens. Segundo dados da meteorologia, chove rápido à tarde e à noite em toda a região. A temperatura máxima hoje fica em torno dos 31 e a mínima em 23 graus. O Ministério da Educação afirmou que até a tarde da última sexta-feira, mais de 300 mil estudantes já tinham pedido a renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil. No total, cerca de 1,5 milhão de contratos de financiamento precisam ser editados para o segundo semestre letivo. O processo de renovação do FIES atrasou por conta da falta de recursos do governo federal para o pagamento das taxas administrativas aos bancos. Foram liberados 702,5 milhões para quitação com as agências.
Confira agora as vagas de empregos para Camaçari. Vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, agente de viagem, arte finalista, atendente de lojas, consultor de vendas, encarregado de loja, mecânico de motocicletas, mecânico auxiliar de motos, operador de telemarketing ativo e receptivo e professor de inglês. Os interessados devem comparecer ao CIAT de Camaçari, na Praça Desembargador Montenegro, sem número no centro, ou no SAC na Rua José Nunes de Matos, no centro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, levando carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é através do sistema de senhas e as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia. E no próximo bloco vamos dar dicas de como preparar um currículo perfeito. E aqui no estúdio o vereador eleito Flávio Matos, do Partido Democratas, vai nos conceder uma entrevista. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho não pode perder essa matéria a seguir. Vamos dar dicas de como preparar um bom currículo e assim aumentar as chances de ser chamado para uma entrevista de emprego. O currículo continua sendo a mais importante peça de marketing para quem procura emprego. Mas na hora de elaborar um bom currículo, muitas pessoas têm dificuldades. Nós resolvemos sair pelas ruas com uma coach e ouvimos as dúvidas e tentamos esclarecer as questões de quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Eu queria saber o que eu preciso fazer além do que eu tenho feito para conseguir maiores oportunidades, como por exemplo, a informação que eu devo colocar no currículo para ser interessante para o entrevistador, no caso. Ok, é muito importante que as informações elas sejam mais claras possíveis, para que o entrevistador ele possa perceber que realmente você está apto para aquela vaga. A experiência que você já tem como cantor e músico já há algum tempo e ser direcionada. Então, qual é o seu objetivo? É importante definir, porque existem pessoas que elas preparam um currículo e elas distribuem para aquele mesmo currículo para vários lugares diferentes. E dessa forma não funciona. Ele tem que ser direcionado. Então, para qual empresa você gostaria de atuar? Se você quer atuar nessa área de música, é importante pesquisar quais empresas que trabalham com músicos ou atuam nessa área para que você coloque as informações direcionadas. Saber qual é a melhor forma de se montar um currículo. Ok. É importante que o currículo ele não seja muito extenso, ele tenha no máximo 2 páginas, mas o ideal é realmente uma página porque ele é direto. Muitas empresas hoje, quando elas estão selecionando profissionais, ela não vai ter tempo de estar fazendo leituras com letra pequena, então é importante uma lauda, uma página. Com informações diretas, objetivas, para que ele, a partir do momento que o entrevistador ele vá analisar o seu currículo, dentre tantos outros que ele pode estar analisando, ele já se encante, já tem interesse em te convidar para uma entrevista. Quando a pessoa é otimista demais, pode prejudicar a abordagem, ou então quando a gente está querendo passar autoconfiança. Eu acredito que quando a gente está sendo otimista demais, seja um bom desempenho.
mas pode atrapalhar em alguns momentos, dependendo da área? Olha, o importante é o equilíbrio, nem de mais nem de menos, tudo na vida. Então, se você é o mais natural possível e realista diante da empresa que você está atuando, diante do potencial que você tem, da bagagem e experiência que você tem, você vai ser o mais transparente possível e o mais natural. Então, muitas vezes é isso que o entrevistador está procurando. Apesar da crise, o mercado de trabalho continua dinâmico e exigente. E ainda assim, as empresas sempre estão à procura de profissionais. Cabe ao candidato despertar o interesse de quem contrata. Alimente suas mentes, seja através de leitura, de cursos, de conhecimentos. Utilize a internet para fazer uma atualização do que você aprendeu ou de novos conhecimentos. Porque as empresas hoje, elas querem pessoas que elas tenham dinamismo, que elas tenham conhecimento, que elas saibam se comunicar com clareza e que elas sejam determinadas a fazer a diferença. Então, que vocês possam investir em vocês, porque é o maior investimento que nós podemos fazer em nós. E quem vai ganhar, tanto a empresa quanto você, um novo profissional. E fazendo parte da série de entrevistas com os vereadores reeleitos e eleitos nas eleições do dia 2 de outubro, hoje estamos recebendo Flávio Matos, do Partido Democratas. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Mais de 1.700 votos, um dos vereadores mais jovens que foram eleitos. Como foi esse pleito municipal para você, que já vivia com a política, já que seu pai também já foi vereador? Foi uma novidade, né? Uma grata surpresa de ver que as pessoas começaram a participar mais da política municipal, mais ativamente, né? As pessoas idealistas dessa cidade que vinham decepcionadas com essa pasta começaram a participar ativamente. E aí se deu a nossa eleição, uma eleição de ideal, uma eleição que buscou muito voto consciente, uma eleição que combateu ativamente o assistencialismo que vivemos na nossa cidade, que atrasa tanto os nossos serviços públicos. Então, para mim, é uma eleição muito diferente, né? E temos uma responsabilidade um pouco maior a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Você é conhecido na área esportiva. Vai seguir as suas prioridades para os próximos 4 anos? Será nessa área de esporte ou terão outras também? Eu acredito muito, Ivani, na força do esporte, né? Não o esporte como lazer, e sim como uma ferramenta importante de inserção social. Eu acredito que o esporte ele pode sim impactar na segurança pública a médio e longo prazo. Então eu tenho essa bandeira comigo, vou defender ativamente o esporte, vou fazer com que o investimento chegue ao esporte, que hoje a Secretaria ela é muito fraca em relação aos recursos, então isso não chega aos 4 cantos de Camaçari. Temos aí uma verba sequestrada para a Cidade do Saber, que contempla muito pouca gente, né? São poucos alunos que são contemplados, e isso não impacta na segurança pública, isso não melhora a nossa sensação de insegurança que vivemos. Então eu quero estar aqui dentro da Câmara, brigando pelo orçamento do esporte, não só colocando essa conta nas costas do prefeito, da prefeitura, da máquina pública, que a gente sabe o tempo de crise que a gente está vivendo, e sim também buscando essas parcerias que eu propus na campanha, as parcerias público-privadas, fazer com que as empresas deem essa contrapartida social ao nosso esporte, à nossa cultura, ao nosso lazer, e principalmente faça isso se aproximar de quem mais precisa, né, as pessoas que estão mais distantes do centro. E ultimamente a população tem buscado muito a Câmara de Vereadores e os vereadores também. Várias categorias, trabalhadores, estudantes, esportistas também. Como é que você vê essa relação entre a Câmara de Vereadores e a população? É preciso sim vir aqui para cobrar, mesmo que muitas coisas não dependam dos vereadores, mas os vereadores podem mediar com a prefeitura? Eu acho que a Câmara, é a ouvidoria popular, né? A gente está acostumado a ouvir que a Câmara é a casa do povo e deve continuar sendo, mas eu acho que a gente tem que ter uma mudança na concepção, né? As pessoas precisam procurar a Câmara principalmente para as demandas coletivas. As pessoas, os munícipes de Camaçari têm que entender que o serviço público não é para atender a você sozinho que está em casa me assistindo, e sim a sua comunidade. É melhor a gente ter hoje o assistencialismo que a gente vive, de as pessoas estarem gratas ao político só porque atendeu a sua demanda pessoal, ou ter representantes verdadeiramente lutando para que as causas funcionem aqui. Eu sempre faço essa reflexão. É melhor que tenhamos uma saúde funcionando na nossa cidade para todos, ou melhor, só que os amigos de Flávio Matos tenham acesso a essa saúde. Então eu acho que a Câmara precisa dar uma reviravolta. O assistencialismo não vai acabar de um dia para a noite, a gente tem essa sensação, mas a gente precisa entender o que é que a política pode fazer pela coletividade. A Câmara pode sim representar pessoas, pode sim atender as demandas, mas que ela solicite o atendimento
de uma maneira mais global, né? Menos pontual e menos, como eu diria, viciado, né? Esperando o próximo pleito eleitoral. A gente precisa ter a Câmara independente lutando para que a cidade volte a funcionar. Deixa uma mensagem, só para finalizar, para a população de Camaçari, uma mensagem de esperança assim, para os próximos 4 anos e também para as pessoas que confiaram ao senhor um voto. Deixa uma mensagem para que as pessoas possam sim contar com a Câmara de Vereadores nessa visão que você está falando, sem assistencialismo, mas entendendo que aqui é a Casa do Povo e ela deve buscar também os vereadores para que mediem também as questões relacionadas às comunidades. É claro, foi o que eu acabei de falar, Ivani, que é minha amiga de infância, e não precisa me chamar de senhor, é só uma formalidade, mas essa mensagem que eu deixo, Ivani e telespectador, é que busque a Câmara, a gente tem esse dever com vocês, somos a partir do dia 1º de janeiro funcionários de vocês que estão aí em casa assistindo, mas busque principalmente para as demandas da sua comunidade. Como é que está o posto de saúde que tem na sua localidade? Ou será que o posto de saúde que atende a sua comunidade está muito distante? Precisamos realmente fazer um estudo para que mais UPAs sejam construídas, ou que não, ou que a gente otimize o atendimento. Como é que está a recepção do posto de saúde? Esse funcionário está te dando um bom atendimento? É isso que eu espero que a Câmara realmente faça, né? Lute pelas causas maiores, pelas causas amplas e que a gente faça o serviço público funcionar. Eu lutei muito na campanha, Ivani, lutei muito, telespectador, para que a política fosse feita de maneira mais justa. Mas para isso precisa você que está em casa participar de uma maneira mais consciente. É lutar para que a política limpe de verdade. Eu espero muito que o prefeito que vai assumir tenha essa sensibilidade de enxugar a máquina pública, de fazer com que o dinheiro realmente chegue para mais pessoas, que consigamos economizar o dinheiro público para que os serviços públicos comecem a funcionar aqui. Essa é a mensagem que eu deixo. Quero me pôr à disposição de todos vocês. Vou lutar muito pelas causas coletivas. Eu luto muito para que as coisas realmente comecem a acontecer na nossa cidade, que temos o principal, que é o recurso público abundante e podemos ainda dobrar ainda mais, né? Buscar esses investimentos que ainda somos deficientes, no comércio local, que a gente tem uma deficiência muito grande no comércio, no turismo, no esporte, né? No turismo, no esporte, enfim. Que a gente faça a cidade funcionar. Estou à disposição de cada um de vocês e vou lutar todos os dias para ter uma política mais justa, mais honesta na nossa cidade. Muito obrigada, seja bem-vinda e boa sorte. Eu que agradeço a vocês. Ivani, obrigado pela oportunidade, você está fantástica. Quem é Fátima Bernardes, perto de você. E obrigado à equipe de vocês aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para ter acesso aos vídeos exibidos no nosso telejornal, você pode curtir a nossa página no Facebook. Continue com nossa programação, um excelente início de semana e até amanhã.